Os cetáceos são grandes conhecidos nossos. Seu nome vem do grego ketos, que significa monstro do mar, que era como as pessoas os viam antigamente. Mas para dizer a verdade, esse carinha aí da foto não é nenhum monstro, e nem cetáceo. Esse é um mosasauro, mas essa história fica para outro vídeo. As baleias são animais de habitat aquático, principalmente marinho. Mas isso nem sempre foi assim. Para falar sobre isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para mais ou menos uns 50 milhões de anos atrás. Especulações sobre a origem de sua evolução são bem divergentes, devido à escassez de evidências fósseis, sendo que muitas das descobertas ainda são bem recentes, falando de tempo evolutivo. Os mais antigos fósseis que é possível relacionar com as baleias são de um animal chamado Indórreos, um pequeno carnívoro cuja existência data do Eoceno, na região da Ásia. Acredita-se que seus hábitos eram no geral terrestres, porém que usavam as águas como esconderijo para fugir dos predadores. A conclusão veio após comparações que mostravam similaridades no crânio, como a presença de um processo lateral chamado de base esfenoide. Segundo a investigadora Ellen Coombs, houveram 3 mudanças rápidas evolutivas nas baleias. A primeira foi entre 47,8 e 42 milhões de anos atrás, em relação à altura em que as antigas baleias, conhecidas como arqueocetes, passaram para a água e começaram a registrar rápidas mudanças morfológicas craniais, podendo haver relação com a queda de um gigante meteorito na superfície da Terra há 66 milhões de anos, conduzindo assim à extinção dos dinossauros e de grandes animais que dominavam o planeta, incluindo os plesiosauros, grandes habitantes do oceano, ocasionando menor concorrência e maior quantidade de alimento no meio aquático, facilitando assim a passagem das antigas baleias para esse meio. Uma mudança cranial que é visível foi que o nariz desses animais foi passando gradualmente da frente para o topo da cabeça. Em contrapartida, quase perderam os membros posteriores. Num espaço curto de 8 milhões de anos, os antepassados das baleias passaram de ser terrestres, como paquicetos peludos, que viviam à beira do mar, para totalmente aquáticos. A segunda mudança foi uma alteração que ocorreu cerca de 10 milhões de anos depois dos antepassados das baleias terem feito sua passagem para a água, incluindo outros cetáceos, quando aconteceu a divisão em 2 grupos, os odontocetos, ou baleias com dentes, como exemplo, cachalotes e golfinhos, e os misticetos, ou baleias de barbas, que não têm dentes, como por exemplo a baleia jubarte. Barbas são constituídas de filamentos compostos de queratina que estão presentes na boca e ajudam as baleias a fazer filtragem do alimento. Os odontocetos foram os que tiveram mudanças significativas na parte da região nasal e facial do crânio, para que pudesse ter ecolocalização que funcionasse de forma mais específica, enquanto que os crânios dos misticetos se adaptaram para a alimentação com recursos de pequenas presas. A terceira e última mudança ocorreu entre 18 a 10 milhões de anos atrás e pode ser vista especialmente nas cachalotes. Foram aperfeiçoamentos para a ecolocalização, permitindo então o animal se afastar dos perseguidores e poder descer para as profundidades na perseguição de outras presas. E, no caso dos golfinhos, essa ecolocalização proporcionou que eles tivessem a capacidade de viver em águas turvas, como nos rios. Os fósseis de uma fêmea grávida e o macho da mesma espécie foram encontrados no Paquistão entre 2000 e 2004. Esses fósseis datam de 48 milhões de anos e revelaram que eles tinham seus filhotes em terra. As baleias antigas tinham 4 patas modificadas para natação, embora ainda conseguissem sustentar o seu peso sobre suas barbatanas, e provavelmente conseguiriam viajar vários metros em terra. Só sairiam para o parto e para o acasalamento. Atualmente, existem cerca de 40 espécies de baleias. São pré-históricos os relatos de primeiros contatos entre os homens e as baleias. Existem registros de caça às baleias na forma de pinturas rupestres, que datam de cerca de 8 mil anos atrás, e o hábito estende-se para a era atual. Estes animais contêm uma espessa camada de gordura que os protege das baixas temperaturas de onde vivem, detalhe que não passou despercebido pelos homens. Por muitos anos, fez-se uso de recursos vindos das baleias. Até o fim do século XIX, o chamado óleo de baleia era muito usado na lubrificação de maquinários e também como combustível na iluminação de casas e ruas, quando não havia energia elétrica para tal.
Na construção civil, também foi amplamente aplicado como um impermeabilizante. Outro produto que era retirado das cachalotes e que é menos falado é o âmbar gris, que é encontrado no intestino das cachalotes, sendo considerado artigo de luxo, usado em cerimônias religiosas, como afrodisíaco no Oriente Médio, como produto culinário fino na China e como ingrediente para remédios tradicionais, mas atualmente é mais utilizado na indústria de perfumes. Ele é descrito por perfumistas como um aroma intenso, doce e que acrescenta uma capa de fragrância que dá um toque de paixão e sensualidade, o que é muito difícil de se conseguir e também ajuda o perfume a permanecer por mais tempo na pele. Mas, como qualquer aroma, não é para todo mundo. Essa história toda pode parecer bem distante, mas talvez não seja tanto. No sul da cidade de Florianópolis existe a bela Praia do Matadeiro, que ganhou esse nome por ser matadeiro. Em meados de 1785, o local era conhecido como Saco do Matadouro, pois nessa praia se fazia o abate das baleias para uso de seu óleo, carne, gordura e barbatanas. A caça às baleias era a atividade econômica principal nessas regiões. Com o declínio da caça, perto do século XIX, em 1962, por conta do desaparecimento de baleias no litoral de Santa Catarina, as praias deixaram de usá-las para fins econômicos. Hoje em dia, os costões são utilizados para a pesca da garoupa. Com história de nome similar, também temos a Praia da Armação. Originária de nossas terras tupiniquins, a erva baleeira é uma planta medicinal arbustiva amplamente distribuída. O seu nome tem origem nos nativos de Santa Catarina, que atuavam como caçadores de baleias e utilizavam a espécie para a cura de ferimentos relacionados à atividade, e tem propriedades altamente anti-inflamatórias e cicatrizantes, dentre outras. Com o aumento do uso de recursos e, consequentemente, da caça, o número de baleias reduziu significativamente com o passar dos anos. Para evitar isso, em 2 de dezembro de 1946, foi firmada em Washington uma Comissão Baleeira Internacional. O propósito inicial era regulamentar a caça às baleias, que teve um papel definitivo para a conservação das espécies. Porém, o órgão instituiu apenas um rodízio entre as espécies de baleia que poderiam ser caçadas. Conforme reduzia a população de uma espécie, partia-se para a exploração de outra e assim sucessivamente. Mas em 1986 foi decidido que o rodízio não era suficiente e que o melhor seria extinguir a caça às baleias. Apesar disso, hoje em dia ainda alguns países praticam a caça, como Japão, Noruega e Islândia. Estes abatem cerca de 2.500 baleias anualmente. Vale lembrar que as baleias são animais de grande importância para o ecossistema, sendo predadoras de topo de cadeia, auxiliam no controle populacional e equilíbrio ecológico, além de outros fatores relevantes, como controle de carbono e fertilização do ambiente em que vivem. Depois disso tudo, vale lembrar: vamos salvar o planeta, vamos salvar as baleias.